É com uma grande alegria que nós estamos aqui novamente e vamos refletir juntos nessa manhã sobre algo tão necessário nos tempos de hoje. Nós estamos passando atualmente, tanto no Brasil quanto no mundo todo, por um período de bastante turbulência. Então, nada mais adequado do que o tema que foi escolhido esse ano para o projeto Boa Nova, com a oração de São Francisco, porque nós precisamos mais do que nunca da paz. E essa oração, como todos sabem, a oração é muito conhecida por São Francisco, é a temática da paz. E ele inicia pedindo em oração à divindade: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. E depois, como nós sabemos, ele pede para que ele possa contribuir na área do amor, na área do perdão, na área da união, da fé, da verdade, da esperança, da alegria e da luz. E o tópico que nos coube nessa penúltima reunião do ano é exatamente lá já na segunda parte da oração, onde ele pede: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E o final da oração será focalizado pelo último orador do ano. Consolar, compreender e amar. Essa parte da oração de Francisco de Assis é exatamente aquela na qual ele se dispõe e se oferece para sair de dentro de si mesmo, para sair de dentro de si na direção do outro, que ele console mais do que receba a consolação, que ele possa compreender mais do que receba a compreensão dos outros, e que possa amar. Novamente o tema amor, que é o ápice de todas as virtudes, então que ele possa mais amar que ser amado. Essa disposição, esse se dispor ao próximo, se colocar numa posição em que não haja nenhum tipo de restrição de si mesmo em se doar, é o que nós vamos ver hoje. Nós sabemos que aqueles que acompanham o projeto Boa Nova, que com muita alegria nós estamos verificando várias feições muito conhecidas, e damos as boas-vindas àqueles que aqui estão pela primeira vez, nós sabemos que são também frequentadores do Projeto Vida. E nós falamos no segundo passo do Projeto Vida sobre compreender durante 2 horas. Nós hoje vamos focalizar compreender de um outro ângulo, porque falávamos da compreensão, mas no sentido da compreensão de si mesmo no Projeto Vida. Hoje nós vamos falar da compreensão olhando o outro. E vamos começar pelo compreender, porque compreender é parte do ato de consolar. Então, nós vamos falar agora, nessa primeira parte, vamos dividir em 3 partes, que é o compreender, o consolar e o amar. Vamos falar um pouquinho sobre compreender o outro. E vamos pegar, primeiramente, uma reflexão do nosso Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, em que ele diz assim: na vida
não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Ela é a base da segurança. Olha que importante nós nos determos um pouquinho nessa afirmativa de Emmanuel. Ela é a base da segurança. Então, quando nós conseguimos compreender, não só a nós mesmos, mas aquilo que está acontecendo ao nosso redor, caminhamos com mais segurança para a nossa autotransformação. E ele coloca uma posição muito própria do Espiritismo. O Espiritismo nos traz uma grande quantidade de informações, uma grande quantidade de estudos corroborados. Alguém me perguntava a respeito do uso dessa gravura para as feições de Emmanuel, me perguntava, né, de onde havia sido tirado. E a gente sabe que essas gravuras desses espíritos é como eles se apresentam. E geralmente são feitas através de descrições de médiuns videntes. Emmanuel é um espírito que era, todos sabem que era o orientador, o guia, aquele que caminhava junto com Francisco Cândido Xavier. E que por ele, essa própria menção aqui foi do livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele assim se apresentava, e essa apresentação de Emmanuel é de uma das suas encarnações, respondendo a quem perguntou, que se encontra aqui na plateia hoje. Então, ele nos diz o seguinte, que embora nós tenhamos muito que nós podemos saber ou conhecer, o conhecimento não é suficiente. É preciso que haja também uma compreensão, porque nós podemos saber sobre aspectos científicos, aspectos psicológicos, filosóficos, aspectos religiosos da religação com a divindade e não entrar na compreensão do que aquilo significa. A compreensão é o passo intermediário entre conhecermos e praticarmos, implementarmos aquilo que compreendemos na nossa vida. Então, não basta saber de alguma coisa. É preciso que nós compreendamos o que aquilo significa, como vamos ver, e que consigamos implementar. Alguém me dizia outro dia o seguinte, eu já sei as coisas, eu leio e aquilo me faz muito sentido. Então, o que estava dizendo eu também compreendo o significado, só que eu não consigo praticar. Eu, quando vejo, não estou fazendo. E aí eu dizia aquilo que nós sabemos da área terapêutica, que, sim, o primeiro passo é conhecer, é saber que aquilo existe. Sem saber que existe, não há como trilhar nenhum caminho novo. Então, o primeiro passo é saber, mas saber não basta. Então, nós precisamos, depois de saber, compreender. Compreender é quando nós somos capazes, é a capacidade de apreensão do significado de algo, de uma situação, de acontecimentos, de informações e de pessoas. Isso é compreender. Na compreensão, eu coloco algo interno, um significado para aquilo. Eu coloco em contexto da minha intimidade. Eu consigo vislumbrar como é que aquilo se situa dentro dos meus arquivos de conhecimentos. E compreender tem também algo que é decisório, porque quando eu atribuo um significado,
eu dou uma importância pessoal ao compreender, eu coloco aquilo como importante na minha vida e factível, possível de ser aplicado. Aí vem o passo da aplicação. A aplicação demanda prática, demanda exercitação, demanda você ter a vontade e começar a fazer. Quando nós começamos a aplicar alguma coisa que conhecemos e damos importância, damos significado, nós não estamos com a maestria, com o domínio daquilo que vamos fazer. Então, quando nós começamos a praticar, é muito natural que a gente não faça de maneira perfeita e que a gente tenha que ir se exercitando. Por isso, o compreender, ele é um passo importante, mas antecede eu transformar aquilo em algo que seja uma capacidade já natural, seja o que for que a gente tenha compreendido. Então, a gente precisa de uma certa repetição, um burilamento, um aperfeiçoamento daquilo que compreendemos. Então, como passo importante na nossa transformação, vamos ver o que é compreender. Compreender é um processo psicológico, isto é, se passa no nível de nossa alma. Ele é um processo íntimo, subjetivo, que envolve alguns passos, algumas questões aí. Vamos ver quais são. O primeiro ponto no compreender é eu colocar meu foco, levar minha atenção para aquilo que, aquilo que eu não presto atenção, não entra na minha psicologia como significativo, é descartado. Eu preciso ter uma abertura, como nós vamos dizer, a minha observação precisa ser imparcial. Ou seja, quando eu coloco foco em alguma coisa, e nós vamos ver já com pré-conceitos, ou seja, com uma conceituação sobre o que é aquilo, eu não compreendo. Quando vem alguém para mim, e eu já tenho uma imagem daquilo que a pessoa é, daquilo que ela vai me dizer, eu já preconcebidamente eu penso no que significa, no que ela é, eu não tenho uma observação imparcial. Nós vamos ver que aí eu não escuto. Eu ouço o que ela diz, mas eu escuto como um som, mas não ouço, mas não internalizo, não retiro da minha parte, da parte daquilo que a pessoa está me mostrando. Então, é preciso ser imparcial, ou seja, ter a predisposição para um novo olhar. Um olhar que seja, vamos dizer assim, virgem. Um olhar que não esteja contaminado por aquilo que eu já penso da pessoa, do acontecimento, da informação. Porque existe um fenômeno que ocorre, e é natural psicologicamente, é que tudo que a gente olha no mundo, né, não é absorvido por nós. Ou seja, nós tendemos, isso nos dizem os experimentos psicológicos, que nós tendemos a selecionar aquilo que é importante para colocar em arquivos mentais já organizados. Existe até uma área de estudo na psicologia que chama dissonância cognitiva, que quer dizer o seguinte: quando eu tenho uma série já organizada, estruturada internamente, uma série de compreensões, eu tendo a receber uma informação diferente
com uma dissonância, quer dizer, com algo que eu separo, que eu nem olho, e seleciono aquilo que é concordante com o que eu já pensava. Então, a disposição, inclusive, para aprender, para compreender algo novo, precisa nos encontrar de alma aberta. Se eu não estou aberto para a aprendizagem, eu vou simplesmente selecionar aquilo que já se encaixa no que eu penso anteriormente, vou reforçar o que eu penso e não chego a uma nova compreensão. E, às vezes, a nossa estruturação é tão rígida. Nós, enquanto seres humanos, temos aí uma gama entre flexibilidade, abertura e a rigidez de olhar, dos olhares. Quando nós temos uma rigidez no nosso olhar muito pronunciada, nós selecionamos dos comportamentos, das situações, dos acontecimentos, só aquilo que confirma o que a gente já pensa. Por isso, para aprender, para compreender, para se transformar, essa primeira colocação que nós estamos refletindo sobre ela é a mais importante como primeiro passo. Eu preciso me dispor a uma atenção, colocar meu foco de atenção e observar imparcialmente, não do meu lado já decidido, porque nós somos pessoas que, por natureza, nós já temos as nossas teorias pessoais sobre o mundo, nós já temos aquilo que nós pensamos das situações diversas das pessoas que nos rodeiam. Isso é natural. Desde criança, nós vamos estruturando e isso é importante. Mas quando já somos adultos e fechamos essa estruturação, aí nós podemos nos tornar até mesmo fanáticos. Essa é a marca do fanatismo ou daquelas pessoas que são ditatoriais. Elas se fecharam para outras compreensões. Aquilo já se tornou verdade absoluta. E nós sabemos que uma das características do espiritismo é a abertura das ideias. Desde Allan Kardec, quando ele fez a sua codificação, sua reunião de consensos sobre as verdades espirituais, ele dizia: o espiritismo necessita ser aberto para analisar todas aquelas outras contribuições que vão surgindo no mundo e que são abençoadas, inclusive as científicas, porque os espíritos bem disseram a Kardec que a ele algumas questões ainda não podiam ser desvendadas porque nós não entenderíamos. Mas a nossa posição enquanto espíritas é de abertura para a nossa transformação. Então, o compreender precisa deste primeiro e importante passo. É preciso, para eu compreender algo, que eu tenha algum conhecimento básico. Se eu não vou, lembra que a gente falava, saber não é suficiente, mas é necessário. Aí é que está. Há uma necessidade, mas não se contém ali. Precisa o passo avante. Então, a base de conhecimentos é importante, ou da experiência. Então, se eu vou me relacionar com alguém que esteja numa reação de perda, que é o nosso próximo tópico sobre consolo, e eu não tive nenhuma experiência a respeito de me sentir assim, algo que eu não queria me aconteceu e eu preciso aceitar que aquilo que eu não desejava acontecesse, por exemplo, a morte de um filho jovem. Né? Se eu tive essa experiência de algo tão
sofrido como a morte de um filho antes, né, de mim, um filho jovem, geralmente as pessoas que atravessam as reações que eles sentem como perda, que a gente diz em espiritismo que não é perda porque ninguém perde quem morre, né, quem desencarna. Mas há uma perda aí, que é a perda da convivência, a perda dos sonhos, né, que eu nutria para aquele jovem, a perda das expectativas do que aquele jovem traria, por exemplo, alguns netinhos e outras coisas mais. Quando eu passo por uma situação dessa, e eu atravesso essa situação com compreensão, porque eu sou ajudada pela doutrina espírita que nos fala da imortalidade da alma, da continuação, né, das nossas experiências, da reencarnação, da possibilidade de eu me encontrar com esse ente querido, nós vamos ver que isso é consolador, é um consolo. E também me faz compreender melhor as leis da vida e, portanto, aceitar. Não quer dizer concordar, que eu vou concordar que isso tenha acontecido comigo. Não é uma concordância, é uma aceitação porque é uma lei da vida. Se eu tive a experiência e eu chego a aquilo que eu chamo de aceitação dinâmica, ou seja, é uma aceitação de como são aquelas questões que não estão sob meu controle, que são do arcabouço da própria vida. Quando eu tenho essa experiência, normalmente, e passei produtivamente no sentido positivo por essa experiência, normalmente eu sou capaz de compreender, não de avaliar na sua profundidade, mas de compreender a dor de alguém que esteja passando a mesma situação. Então, eu vou saber, por exemplo, o que é consolador ou não para eu poder dizer. Como eu posso auxiliar aquela pessoa, porque eu passei pela experiência. E é comum de algumas mães, né, pais que passaram por problemas sérios, doenças graves de filhos jovens, problemas de desencarne por drogas, e essa coisa toda, que eles depois se decidam a fazer isso que Francisco de Assis diz, que eu vá consolar o outro. E eles consolam a partir da sua experiência, da sua compreensão de ter vivido. Então, quando nós passamos por uma experiência triste, não só essa que eu estou citando como exemplo, mas uma experiência triste, e nós, produtivamente, no sentido de construtivamente, no sentido de que nós nos acolhemos, nós atravessamos, nós compreendemos aquilo, nós nos tornamos aptos a ser mais compreensivos do que procurar que o outro nos compreenda. Isso também acontece com os conhecimentos, conhecimentos bem assimilados como base. Porque eu não preciso, por exemplo, ter perdido um filho jovem para ter aprendido, compreendido e me sensibilizado a ponto de poder acolher aquele que me chega com esse complexo de sofrimento que é a reação da perda. Os conhecimentos são importantes, porque eu posso estar fazendo algo que eu não compreendo porque aquilo está tornando a minha vida mais infeliz. Então, todas as nossas palestras, nos 5 anos do Projeto Vida, nos mais anos, que eu não sei quantos do Boa Nova, deve ter uns 7 anos ou 8, né? Todas as palestras trazem conhecimentos e aplicações para que a gente possa chegar a esse ponto de compreender.
compreender para, então, a gente sempre pede que possamos aplicar na nossa vida prática. Então, esse processo psicológico de compreender tem na sua base eu imparcialmente focalizar a minha atenção e poder observar e aprender e me expor aos conhecimentos. Eu não posso compreender aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu não conheço, eu uso os outros conhecimentos para, inclusive, rechaçar aquela questão. Por exemplo, quando uma época, né, nós estávamos envolvidos em trabalho de universitário, acadêmico, e nós tínhamos uma turma que estudava antropologia psicológica. E uma dos ensinamentos que chocavam era quando a gente trazia uma história de uma tribo primitiva da África, em que a prática era assim que a jovem, no caso, tinha um filho, ela começava a maltratá-lo. Ela pegava aquele filho e deixava num lugar inóspito, e aquela criança chorava muito, e de propósito aquelas mães deixavam a criança chorando com fome. Quando nós trazíamos todo o relato do pesquisador, a pesquisadora, na verdade, tinha feito em observações e anotações nessa cultura, os alunos geralmente se escandalizavam. Então, já havia uma série de questões que era o julgamento, né? Se você vai para o julgamento, você não compreende. Então, as pessoas já julgavam. Nossa, nessa cultura, as mães são impiedosas. Onde está o instinto maternal? Como que faz isso com uma criança? Onde é que... Né? Então, uma série de conclusões apressadas e sem compreensão do que era aquela cultura. E no decorrer dos estudos, nós demonstrávamos, e a gente continuava estudando as pesquisas, que aquele tratamento do bebê era a primeira providência do amor materno para que aquele bebê sobrevivesse. Porque, inclusive, essa cultura era uma cultura rude, muito brutal e antropofágica. Ou seja, eles eram antropófagos. E se o bebê, desde criança, eles haviam aprendido isso e compreendido, se ele não se pusesse completamente desconfiado, que é o resultado desse tratamento, né, afeta, segundo os teóricos do desenvolvimento humano, afeta a confiança no ser humano, afeta a sua confiança totalmente da criança. A criança que não desenvolvesse uma desconfiança a respeito de como iria ser tratada pelo outro, acabava comida, não é? Porque se eles, nos seus embates, eles tinham que ter... Nós concordamos com isso? Não concordamos. Nós que temos a nossa criação, todos os nossos valores, a nossa cultura voltada a algo diferente, a compreensão das lições evangélicas do cristianismo, nós não concordamos que essa é a melhor forma de convivência. Mas podemos compreender? Podemos compreender que isso era importante dentro daquele contexto? Aí é que está o nosso desafio. O desafio da compreensão do outro nós vamos dizer, poder ser empático, ou nos colocarmos no lugar do outro, nos colocarmos em abertura
para quais são as circunstâncias, qual é a necessidade, o que está levando àquele comportamento. Quando nós compreendemos, então, é possível modificar. Sem compreender, nós vamos reagir e eliminar da nossa vida. Nós não aceitamos isso, não vamos trabalhar, não vamos nem mesmo, e vamos rotular essa questão definitivamente. Então, o processo psicológico de compreender demanda que nós tenhamos conhecimentos, que nós possamos nos abrir para as experiências, para aprender com as nossas experiências, mesmo que essas experiências sejam muito sofridas. Aí, a questão que eu já falei um pouco nessa minha exemplificação é da colocação em contexto. Essa colocação em contexto significa que eu compreendo a realidade do outro dentro do seu contexto e não do meu. Isso não é uma tarefa assim de fácil comportamento nosso. Nós tendemos a julgar o mundo a partir do nosso contexto, a partir do nosso mundo, a partir daquilo que a gente acha, aquilo que a gente aceita, ou seja, os parâmetros são sempre de comparação. Em toda avaliação ou julgamento há um parâmetro, e esse parâmetro é que nós costumamos usar, porque nós temos muita propensão a avaliar. A avaliação é necessária para que a gente decida, mas nós temos uma tendência a não compreender, porque às vezes decidimos prematuramente e não nos abrimos para novas aprendizagens. Por isso Cristo dizia: não julgueis, para não serdes julgados, porque com a medida que julgardes, sereis julgados. O que ele queria dizer? Não era uma questão de olho por olho e dente por dente. Ele dizia que, se nós usamos esse parâmetro aqui, o nosso contexto pessoal, para julgar, tudo que vai ser julgado vai cair aqui dentro, e eu não me abro para outros tipos de compreensões e experiências. Era isso que ele queria dizer quando recomendava muito enfaticamente o mestre dos mestres, nos dizendo para nós não usarmos o julgamento para podermos entender o mundo. Então, nós precisamos colocar, seja o que for, aí estamos falando situação, acontecimento, informações e pessoas, dentro do contexto que lhes pertence, e não dentro daquilo que nós pré-julgamos. E então, em consequência, nós precisamos ouvir e interpretar com empatia. Ouvir e interpretar com empatia significa a nossa interpretação é do ponto de vista daquilo que estamos querendo compreender. É aquilo que a empatia quer dizer nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro, conseguirmos estar pensando a partir do contexto da outra pessoa. Então, esse último tópico aborda algo que é fundamental nos nossos relacionamentos e também nos sugere que nós façamos uma prática diária e que nós tenhamos muito empenho nessa prática, de tal forma que nós possamos desenvolver a capacidade. Estamos falando do ouvir, né? Por isso Cristo dizia assim, pela importância do ouvir, ele falava, e nos evangelhos isso é repetido
em muitos capítulos. Eu retirei e citei aí Mateus no capítulo 13, mas Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa advertência, que pode passar despercebida, era importantíssima, porque ele não estava falando para pessoas surdas, né? Eram pessoas que tinham ouvidos, que escutavam os sons. Ele não falava para alguém que não estava falando, que não sabia decodificar a língua que ele estava falando, dando seus conselhos. No entanto, ele repetia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E nessa passagem aí, desse trechinho do capítulo 3 de Mateus, ele conta uma parábola, que até nós já, em outra palestra, conversamos sobre ela. Ele conta a parábola do semeador. E as parábolas eram as muitas histórias que o Cristo usava para ilustrar os conselhos, as recomendações que ele dava ao povo. E sempre nas histórias ele utilizava de simbologias, que é uma das maneiras que a gente usa para poder compreender o mundo, fazer comparações, né? Então, a pessoa, eu posso usar metáforas, né? Hoje, a minha alegria está tão luminosa como o sol, eu me sinto como um sol, né? Usando imagens para exprimir aquilo que nós não queremos comunicar. E Jesus usava magistralmente de imagens, tirando do dia a dia do povo, tirando essas imagens, essas histórias, daquilo que ele sabia que o povo podia compreender, porque tinha experiência naquilo. Então, ele falava, como falou, de um pai amoroso. O que ele queria? Retirar aquela ideia antiga de que Deus era um Deus poderoso, que devia ser temido, que podia nos castigar. E aí ele traz a ideia do pai, que ele chamava de Abba, que quer dizer paizinho, para nos dar essa ideia de uma família universal, de um pai amoroso, justo e bom, que não iria nos castigar. Então, para trazer a ideia da autorresponsabilidade, da fraternidade universal, da composição amorosa e generosa do universo e da criação divina, ele usava essa imagem pai, assim como usou muitas outras. E quando ele nessa passagem registrada por Mateus, que ele conta mais uma de suas histórias ou parábolas, os discípulos depois chegaram a ele e perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Por que você conta história para eles? Não poderia dar os ensinamentos direto? E Jesus então responde: lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. O que Jesus trazia era tão revolucionário e tão fora daquela sociedade que ele tinha que dizer, primeiro, chamar a atenção: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Ou seja, quem puder penetrar no fundo dessa simbologia, que ouça, me ouça. E todos os ensinamentos dele perduraram os séculos, porque foram simbólicos. Porque mesmo era tão diferente tudo que ele falava, porque Jesus, ele foi, através de suas histórias, de seus ensinamentos, ele trouxe algo que provocava aquilo que eu dizia, uma dissonância cognitiva nas pessoas. Era diferente
ali era uma sociedade onde eles estavam acostumados a esse Deus rígido e impiedoso, um Deus que fazia trocas, né? Se eu desse alguma coisa para ele, que eram os sacrifícios no templo, ele me dava alguma coisa de volta. Ele era uma sociedade que dava mais importância às coisas externas, aos rituais e às coisas não essenciais, supérfluas, do que a essência das coisas. Então, havia discriminações entre as pessoas, havia toda uma situação voltada com foco no externo, nos bens. A pessoa era valorizada pelos bens que tinha, a pessoa era valorizada pelas posições, por aquilo. Então, era muito semelhante à nossa sociedade atual, né? E aí, por isso que os ensinamentos do Cristo ainda são completamente pertinentes. Todos eles são psicológicos, são profundos e é a mesma questão. Apesar de todos os luminares, como Francisco de Assis, todos os grandes apóstolos da verdade e o povo, nós, ao longo dos séculos, não compreendemos. E até hoje, por essa divindade amorosa que Jesus nos trouxe, até hoje essa compreensão sobre a fraternidade, sobre as vantagens para o nosso bem-estar, do amor, do auxílio uns aos outros, toda essa concepção de Jesus, como ele mesmo previu, trouxe muitas guerras. Até hoje, nos dias de hoje, há ainda guerras onde se trucidam pessoas e se matam por causa de sua denominação religiosa, por causa de suas convicções. Então, isso é não compreender. Então, Jesus dizia, eles ouvem, mas não compreendem. E dizia mais, além deles não compreenderem, isso tem origem na dureza dos corações, porque eles não estão se abrindo para a compreensão com o coração. Então, tanto não compreenderam que ele foi crucificado, exatamente por incitação daqueles que se diziam os sacerdotes da lei mosaica. Porque tudo aquilo que muitas vezes nos causa, nos convida a pensarmos mais e a mudarmos a nosso modo de ser, as nossas comodidades, as nossas faltas de valoração daquilo que é essencial, nos choca. E a gente, muitas vezes, deixa para lá. A gente continua. Então, há 2000 anos está ressoando toda essa vibração de amor e de paz que o Cristo trouxe, sensibilizando alguns corações através das progressivas revelações dos apóstolos, dos espíritos superiores, daqueles que trabalham para o bem, da exemplificação daqueles que trouxeram exemplos de paz, de fraternidade, de amor, que demonstraram essa força, a força da não violência, como um Mahatma Gandhi libertando toda uma Índia por conta exatamente da sua valoração da não violência. Nós ainda temos violência, falta de paz e todos os conflitos entre os seres humanos, porque ainda não compreenderam. Até hoje ainda não compreenderam. Mas a espiritualidade nos informa que a gente está aos pouquinhos conseguindo, né, galgar novos estágios e que a Terra vai passar por essa transformação, esse salto qualitativo. Então, é preciso que nós assimilemos a ideia de que cada um de nós é muito importante, porque cada um de nós que compreende um pouco mais, muda
a sua irradiação. Muda, não é só muda a sua cabeça, muda a irradiação que nós produzimos, queiramos ou não, e transforma o seu contexto, o seu ambiente, além de, primeiramente, se beneficiar transformando a si mesmo. Então, cada um de nós que podemos abrir as nossas mentes e os nossos corações para novas compreensões de fraternidade, de paz, que assimilamos as mensagens amorosas de um Francisco de Assis, as mensagens amorosas de todos os outros apóstolos da verdade, cada um que consegue estudar, conhecer e compreender e posteriormente aplicar, está transformando o mundo. Né? Então, para compreender, é preciso ouvir. Precisamos saber ouvir. A gente escuta. Como Jesus falava, né? Ele fala para nós até o dia de hoje. Nós não somos surdos. Acho que não há nenhum surdo aqui. Né? Mas nem sempre nós ouvimos. E a lição aqui que o Francisco de Assis pedia na sua oração é que ele pudesse mais compreender que ser compreendido. Ele estava pedindo implicitamente que ele, ao aplicar sua capacidade de ouvir, ele pudesse penetrar no mundo do outro. E aí eu vou trazer uma afirmativa de Norman Wright, que é um pastor americano que escreveu muito. Ele escreveu A Família em Diálogo, que é um excelente livro. Né? E ele se baseou em estudos e fez essa afirmativa estupenda. Vamos acompanhar? Olha, ouvimos somente a metade do que nos é dito. Compreendemos somente metade do que ouvimos. Cremos somente na metade do que compreendemos. E lembramos somente metade do que compreendemos. Olha como é que acontece. A área da comunicação, né, ela é um pouco desanimadora nesse sentido. Né? Porque diz que quando a gente comunica para o outro e ele nos ouve, ele ouve só metade. Essa continha aí, eu fiz uma continha aqui, né? Uma aritmética. Então, aí, se nós temos 100% da fala e ouvimos só 50% e compreendemos metade, nós só compreendemos 25%. Isso é com a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, levou avante um estudo científico com centenas de sujeitos, de pessoas investigadas, e eles chegaram a essa conclusão, que daquilo que é ouvido, normalmente nós não somos treinados para ouvir, nós compreendemos 25%. Né? Lembrando que compreensão não é só ouvir, é aquilo que Jesus disse: ouve, mas não me compreende, né? Porque não colocou a sua mente e o seu coração. É preciso que aquilo seja assimilado dentro da nossa estrutura através do coração com significado para nós, que se torne algo importante, porque nós também, olha aí, dos 25 que nós compreendemos, nós acreditamos e lembramos somente 12,5. Então, por causa de todos aqueles fenômenos que eu falei um pouquinho antes. Né? Nós temos dissonância cognitiva, nós não focalizamos, nós não procuramos os conhecimentos e já vamos chegando a conclusões apressadas, né? Então, isso aí realmente nos, de certa forma, espanta, né?
é um pouco desanimador para professores, né? Por exemplo, que dão aula expositiva e estão lá os seus alunos, né, compreendendo 25% e lembrando depois só de 12,5%. Por quê? As compreensões que nós adquirimos, né, nós precisamos aplicar, senão nós vamos esquecer. Nós precisamos refletir se nos faz sentido e aplicar, senão nós esquecemos. E por isso que as pessoas dizem, muitas vezes dizem, agora nós estamos tendo todas as nossas palestras no YouTube, né? As pessoas às vezes dizem, olha, você falou tanta coisa que eu podia fazer, não sei o que e tal, mas eu tive que ir lá e ouvir tudo de novo. E precisei anotar, porque o que a gente sai, depois de nessa falação aqui de 2 horas, quando sai, o que foi mesmo que ela falou? O que era mesmo para fazer? Porque mesmo a gente focalizado, a gente esquece, né? Então, é por isso que a gente fala que não só a abertura, mas tem que haver uma prática, senão a gente aquilo tem que se tornar incorporado, significativo, né? Ainda mais que alguns de nós são mais visuais, então, por isso a gente faz ali também o visual, para ver se, né, são recursos para a gente ir comunicando um pouco mais. Porque a gente lembra mais, e Jesus já sabia disso, como um mestre dos mestres, a gente lembra mais quando ouve histórias, né? Porque com a história a gente forma uma imagem, né? E um enredo dentro da nossa cabeça. Então, nós conseguimos lembrar um pouquinho mais. Então, ouvir é uma capacidade que precisa ser treinada, né? No treinamento de terapeutas clínicos, uma boa parte do seu treinamento é aprender a ouvir, né? A gente tem trabalhado também com os atendentes fraternos, né, dessa casa e de outras casas espíritas, que são aqueles que estão à disposição na casa espírita para ouvir as dificuldades de quem chega e consolá-los e esclarecê-los sobre os recursos da doutrina espírita. Então, um dos pontos a trabalhar é a sua capacidade de ouvir o outro. Porque se eu não ouço, dentro das condições necessárias, eu não compreendo. E não o compreendendo, não consigo consolar. Não consigo os recursos de consolo para oferecer. Então, para compreender, eu preciso evitar aquilo que a gente chama na área de comunicação de ruídos, né? A área de comunicação faz esse estudo, como eu mencionei, né, daquilo que impede a nossa audição, aquilo a gente ouvir realmente o outro. Ruído é um bom vocábulo, porque ele diz o seguinte: quando a gente tem muito barulho, né, e a gente quer ouvir uma música, por exemplo, que está tocando, ou alguém falando, e está com um barulho muito grande, com um ruído, a gente não ouve a mensagem. Então, é assim que a teoria da comunicação, as teorias da comunicação falam sobre ruídos, né? Vamos ver, então, no ato de ouvir, que é um ato sensorial, você precisa ter a sua audição, né? É um ato mental e é um ato emocional, porque nós nunca ouvimos só com a nossa mente. Nós ouvimos através dos nossos ouvidos, mas ouvimos com o mental, e é o emocional que nos dá o tônus de que se aquilo é significativo, se nós vamos aceitar, se não vamos. É geralmente o emocional ligado aos nossos esquemas mentais. Vamos ver quais são
os ruídos impeditivos de compreensão, a mente crítica, julgamento e invalidação prévia. Alguns de nós têm esse trabalhinho a fazer. Nós somos muito críticos. A gente olha já o mundo para achar, é uma tendência, infelizmente, da maioria de nós, de olhar o que está dando errado, de olhar aquilo que nós podemos botar um defeito. Geralmente a mente crítica, quanto mais críticos nós formos, mais inseguros. Olha que importante a gente refletir sobre isso. Porque a pessoa muito crítica, ela critica o outro para se sentir melhor. Porque se eu sou cinza, eu preciso pintar as coisas de preto para ficar melhor, né? Ficar um pouquinho mais claro. Então, a questão da mente crítica é aquela que olha procurando se certificar de que as coisas estão piores do que poderiam ser. Seja porque ela pode ter uma ideia melhor e acha que as coisas estão melhores na cabeça dela, seja porque ela olha e diz, ou se exige ter desempenhado de uma forma e não saiu muito bem, e não saiu como a pessoa queria, e ela quer, então, dizer que foram outras coisas e tal que aconteceram, que não é culpa dela, que foram outros os culpados daquelas coisas que não deram certo, né? Então, para colocar a culpa no outro, né? Quando nós colocamos a culpa no outro de algo que aconteceu, é porque nós não queremos assumir nossa participação. E nós não estamos nos sentindo muito à vontade para examinar qual foi a nossa real responsabilidade. Aí nós terceirizamos a responsabilidade, né? Dizemos, essa coisa aqui aconteceu por causa disso, né? E eu preciso ter uma mente crítica para fazer essa invalidação prévia. Então, qualquer nova ideia, se eu não assumir, por exemplo, naquilo que eu fiz, o que não deu certo, eu vou invalidar e jogar fora. Eu não vou ouvir uma nova ideia, porque eu estou me defendendo. A mente crítica, ela é própria de pessoas muito defensivas. Tudo que você fala, ela traz uma defesa geralmente dizendo, não foi minha culpa, isso aconteceu por causa disso, e pode ser de tudo, né? Pode ser a situação climática, os atos dos outros, tudo pode servir de parâmetro para o julgamento. Então, a mente crítica impede a audição e impede que eu ouça aquilo que muitas vezes eu preciso ouvir para transformar. E quando eu não ouço, não compreendo, porque eu já descartei, já fiz uma invalidação prévia, né? Então, nós precisamos, no nosso desenvolvimento dessa capacidade muito importante, que é conseguir ouvir o outro, senão eu não compreendo o outro e não compreendo as circunstâncias da vida. Para eu ouvir e me transformar, eu preciso, novamente nós estamos falando, me retirar do julgamento, da invalidação prévia, eu dizer, sem nem mesmo ter ouvido a proposta do outro, já atacá-lo. Então, a mente crítica, ela tem o foco naquilo que está fechado, circunscrito em sua própria
realidade. Então, não é possível compreender a realidade do outro, ou a realidade da vida ou da espiritualidade. Eu já, de antemão, eu descarto. Além do que o foco da mente crítica, ela é crítica nesse sentido que é destrutivo. É o sentido de que, de acordo com o meu parâmetro, eu julgo o outro. E muitas mentes muito críticas são tão defensivas que elas não olham para o que estão fazendo e criticam no outro exatamente aquilo que ela faz. Isso é um fenômeno também psicológico muito utilizado, que é o da projeção. Eu projeto no outro todos os defeitos que eu não quero olhar em mim mesmo. Portanto, eu não compreendo a realidade do outro. Eu estou, na verdade, jogando para o outro aquilo que eu não quero transformar em mim mesmo. Né? Quem tiver ouvidos de ouvir, junto com Cristo, que ouça. Né? Vamos lá. O diálogo interno. Esse é difícil. É a pressa que nós temos em situar as coisas que ouvimos na nossa estrutura interna. Então, a gente está ouvindo alguma coisa e tem um tititi, né, dentro da nossa cabeça, que é o diálogo. Isso aí que ela falou é simpático. Mas ela falou isso, mas não concordo, porque a minha experiência foi essa e foi outra. Os orientais dizem que a gente tem na cabeça igual macaquinho pulando de galho em galho, né? Que nossos pensamentos são assim, os macaquinhos. E a gente está ouvindo e já está querendo, antes de compreender, já está querendo, isso é simpático, isso é ruim, isso não é nada. É aquilo que nós utilizamos quando tínhamos 2 anos de idade e que nós precisávamos assimilar e estruturar o mundo dentro de nós. Só que aos 2 anos era um processo natural e inocente. Agora não, ele é um processo que muitas vezes está viciado pelas nossas estruturas internas rígidas e equivocadas, né, que a gente chama, às vezes, padrões mentais, que nos trazem infelicidade até mesmo, que ocasionam comportamentos que nos infelicitam, mas que nós já temos de antemão. E a gente fica com esse diálogo, né? E a gente já está avaliando tudo, ao invés de olhar, muitas vezes, o mérito do que está sendo colocado. Então, todo esse processo da mente crítica com diálogo interno, eles fazem um ruído fenomenal na nossa cabeça. Por isso, a espiritualidade de todos os cantos do planeta Terra, a espiritualidade superior nos fala para nós praticarmos momentos de treinamento de silêncio mental, através de meditação. Que nós meditação é o quê? Meditação não é reflexão. Reflexão é algo extraordinário, reflexão sobre preceitos religiosos, morais e etc. É extraordinário nós refletirmos, pensarmos. Meditação, às vezes, é usado com esse sentido, mas não é esse sentido que eu estou falando aqui. Estou falando no sentido das práticas espirituais, espiritualistas, inclusive da doutrina espírita, muito recomendado, que nós nos esvaziemos de vez em quando, que nós nos recolhamos em um lugar confortável e que neste lugar que nós tenhamos algum conforto físico, não para dormir, mas para estar sem interrupções, e que a gente pratique esvaziar um pouco a cabeça. É difícil, porque nós vamos ver que a gente está ali sentadinho, confortável, igual vou ficar em silêncio mental, vou ficar ligada ao meu coração. E aí vem a lista de compra, aí vem
sabe, o trabalho tem que fazer, o menino que não está se comportando como devia, o marido que chateou, a mulher que não está, né, e por aí vai. E aí o que é que os mestres de meditação indicam? É tão simples, porque é só sentar e experimentar. E aí se olhar. É o que a gente não faz. Quando a gente se olha, é algo maior em nós. O espírito, ser superior, como queiram chamar, que é aquele, não é masculino, né? Mas na língua portuguesa é aquele ser em nós que é acima do nosso ego, da nossa personalidade, que está envolvida com a lista de compras, com as coisinhas, com o externo. Então, quando nós damos prioridade na psicologia transpessoal, é chamado você despertar o seu sujeito interno. E nós costumamos andar pela vida igual objetos, tudo nos afeta de fora, né? E nós observamos tudo para fora. Quando a gente desperta o sujeito interno, então a gente pode se olhar. Então, nesses momentos, até há uma frase muito bonita que eu não me lembro de quem é, que diz assim, que na prece a gente conversa, a gente fala com Deus, faz perguntas, pedidos e etc. Na meditação ele nos responde, né? Mas para ouvir o que Deus tem a dizer para nós precisamos de silêncio. Para ouvir a nossa intuição, nós precisamos de silêncio interno. Não pode ter todo esse ruído. Então, quando temos um grande problema para resolver, ou queremos resolver os problemas das nossas vidas, nem precisa ser grande, nós podemos nos sentar, esvaziar nossa mente. Podemos até fazer uma prece antes, né? Depois nós ficamos em silêncio mental. E aí, se vem um pensamento, veio a lista de compras, deixa ela passar, não briga com ela, senão ela fica. Porque quando nós prestamos atenção a alguma coisa, ela se intensifica. Então, o que nós vamos fazer? Deixar o pensamento passar. E fica de novo. Até há um momento em que a gente tem um breve momento assim que a gente sente, às vezes sente até um friozinho, né? É como um fluido passando no corpo, às vezes não. Às vezes começa a dar vontade de chorar, dar coceira, né? Uma opção de coisas que é o nosso ego, né? Desacostumado. Mas se a gente persiste, 5 minutos por dia, sair do barulho, desligar a televisão ou sair da sala de televisão, né, que fica ligada o tempo todo, o pessoal até falando sozinha, né? Lá, e a gente precisa daquele barulho, às vezes até para dormir, né? Isso. Tem aquele barulho, e a nossa mente que está no estado alfa vai absorvendo tudo aquilo, né? Filme de horror, violência, não sei o quê, e a gente lá, pseudamente dormindo, mas nossa psiquismo absorvendo. Então, a gente coloca ruído o tempo todo, a gente é barulhento, por dentro e por fora, né? Então, a comunhão com Deus e sua proteção se faz no silêncio do ego, da personalidade que trouxe todas as encrencas das encarnações passadas para trabalhar. Então, a gente precisa ir se situar de um ponto maior, que é o nosso espírito, aquele ser que somos, imortal, que nos convocou a estar nesse corpo com esse plano de vida atual. E aí, a partir desse ponto,
nós podemos conectar o sentido maior da nossa vida, podemos ouvir as lições. Então, se quisermos uma prática muito boa, nós podemos ter uma breve leitura elevada antes desse momento, breve. Aí, 5 minutos, nós ficamos quietinhos, procurando deixar os pensamentos passar. Podemos fazer a prece antes, depois falamos para o nosso corpo, né? Se pacifique. Respiramos umas 2, 3 vezes, suave e profundamente, e ficamos 5 minutos ali. E deixamos. E aí, depois desses 5 minutos, se nós realmente conseguimos algum silêncio mental, poderão nos vir ideias, respostas para as nossas inquietudes. E, além do mais, tem uma outra vantagem nessa prática que eu estou colocando, né? Durante muitos anos eu fui meditante na meditação transcendental, que é uma prática de meditação, né? Fazia parte dessa prática, não de convicção, não tem nada de religioso nem de nada, é uma prática de silêncio mental. Então, o que é que eles mostravam? Eu estou citando porque é uma das meditações das práticas orientais que tem muita pesquisa médica, né? E por isso que eu citei. E a gente aprendia nos cursos base, que é o conhecimento antes da prática, né? Que depois que você medita assim, eles falavam pouco tempo, não é muito tempo, não é aquela coisa de virar um guru, não. É só para trazer esse descanso à mente. 1 ano de meditação transcendental, eles pesquisaram, traz 3 anos de rejuvenescimento biológico. Olha que coisa. Isso é pesquisado. Ou seja, o nosso organismo, porque a saúde, ela é algo de nosso direito. Quando você trata daquele modelo organizador biológico, o perispírito, e todos os seus componentes, né, mentais, com a aura e tal, e você trata de pacificar, que Jesus dizia para Pedro, apacenta minhas ovelhas, como tarefa principal, trazer a paz, a serenidade, esses sentimentos que estão na oração de São Francisco. Quando você faz isso com o seu campo, o seu corpo responde e vai se curando. Vai se curando, porque é só o próprio corpo que se cura. A gente quebra a perna, os médicos colocam os ossos no lugar, tal e coisa, e engessam para deixar o corpo se curar. Todas as medidas, né, médicas são no sentido de auxiliar o corpo a se curar. Então, quando você pratica uma pacificação, você passa a se tornar mais sereno, mais apto a compreender o outro e tira essa bagunça, esse ruído mental enorme. Então, me estendi um pouquinho mais nisso, porque nós não somos culturalmente, aqui na nossa cultura ocidental, treinados de forma nenhuma, nem para saber ouvir o outro e nem mesmo para descansar a nossa mente, para ter maior nível de compreensão do mundo, aceitação. A gente vai nessa agitação. E agora, então, tem também agitação no trânsito, né? É aquela coisa no trânsito. E alguns botam aquelas músicas bem estridentes que vão né, tornando todo mundo, os nervos assim saltam à pele, porque bam, 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 né? Não é mais... muitas vezes a música não é mais música, é barulho mesmo, é ruído, né? E aquilo vai atingindo o cérebro, e se fizer um eletroencefalograma, está assim, ó, né? Porque né?
é aquilo que a gente se faz. Então, nossas diversões, nosso modo de vida, aquilo que nossa cultura está incentivando, é tudo o para fora, o supérfluo, o barulhento. É aquilo que Jesus veio ensinar diferentemente. Nós até hoje não compreendemos. Aí vamos mais um pouquinho sobre ruído. A impaciência. A mente, eu registrei aqui, é um fato pesquisado. A mente ouve 4 a 5 vezes mais rápido do que a fala do outro. Aí o que eu faço? Como eu estou com esse diálogo mental, eu fico impaciente de ouvir o outro. Aí, antes dele falar, eu já tiro a conclusão, eu já interrompi, e às vezes, tem algumas pessoas que antecipam o que você vai falar. O que dá uma impaciência na gente, em quem está falando. Porque você tem que ficar falando assim, não é isso que eu ia dizer. Porque antes de você terminar, o impaciente já está terminando para você. E, às vezes, algumas pessoas tomaram isso aí como um hábito. E esse hábito leva você a não entender o que o outro está falando, porque a sua mente já foi trabalhar aquilo que o outro está falando, porque senão você não estava concluindo para ele. Às vezes a pessoa fala A, o outro já falou B, C e D, que é o que você quer dizer, não é? E às vezes você fala com pessoas que estão até em tarefas, cujo principal objetivo é ouvir, e a pessoa, porque tem muita coisa na cabeça, diz, não, eu não preciso ouvir muito, não. Rapidamente eu concluo o que ela quer falar. Não conclui. O mundo da outra pessoa é completamente diferente do seu. O mundo do outro é outro mundo. Ele tem outra cadência do encadeamento assim, dos seus raciocínios, outro modo de falar, de pensar. Então, todo mundo ouve 4 ou 5 vezes mais rápido do que o outro está falando. Né? E quem fala mais devagar, mais cantado, assim como eu, aí dá mais, às vezes, impaciência. No dia a dia eu falo mais cantadinho, devagar, né? A idade já está deixando que, às vezes, a gente procura o vocábulo e não acha, e aí fica, né? Aqui tem auxílio espiritual, sai mais rápido, né? Mas no dia a dia, né? Então, as pessoas que estão de lado de alguém como eu têm que ter paciência. Uns falam rápido demais, né? Eu tenho um auxiliar que fala tão rápido que toda hora a gente diz o quê? Como que você falou? O que foi? Porque ele fala, você perdeu tudo. Mesmo a sua mente, com 4 ou 5 vezes, ainda não conseguiu. Mas outros falam mais pausado, né? Aliás, há uma recomendação de que, principalmente quando alguém está falando algo controverso ou agressivo, aí que você deve respirar um pouco e falar bem devagar de volta. Né? Os sábios antigos diziam, conta até 10. Né? E aí, conta até 10 até você colocar a sua posição com cautela, para não dar confusão. Então, as pessoas geralmente menos agitadas interiormente falam mais devagar mesmo. Aí a gente precisa ter paciência, porque às vezes, aí você ouve, tem uma pessoa que escreve maravilhosamente bem, é um ocidental que se tornou quase, né, um guru mesmo, assim, espiritual. Ele é um espiritualista maravilhoso, escreveu alguns livros extraordinários, né? O Eckhart escreveu O Poder do Agora e outros mais, né? Pronunciei direitinho, é isso mesmo, né? E aí, esse autor, eu tenho algumas gravações dele no original, né? Ele dando palestra.
Você precisa ter paciência, porque ele fala bem devagar. Ele fala e ele disse, sabe por que eu falo devagar? Ele conta por quê. Não, tem uma palestra dele extraordinária, falando das questões das regras mentais e o poder que existe você focalizar no agora e não ficar preso nem no passado nem no futuro. Né? Você está vivendo o momento presente. E aí ele fala muito, bem devagar. Os impacientes não vão conseguir ouvir. Ele fala devagar, daquele jeito, e não é pose. Aí ele diz por quê? Porque a gente ouve mais nas pausas do que nas falas. Na fala, você tem aquele fenômeno que eu coloquei antes, você não ouve. Mas é preciso dar algumas pausas, porque é na pausa que acontece a compreensão. Né? Então, eu estou falando rápido demais, não estou dando pausas suficientes aqui, né? Mas são nas pausas. Às vezes, os grandes oradores, né, aqueles que fazem, né, que nos encantam pela oratória, vocês podem ver que de vez em quando eles falam algo impactante e param um pouquinho, para a gente pensar, né? Para a gente ter um momento em que aquilo penetre na compreensão sem o ruído. Então, vamos nos trabalhar para que no contato com o outro, para que o compreendamos, nós não tiremos conclusões apressadas, sem interromper o outro para falar da nossa história. Né? Essa questão, às vezes, você está tentando falar e o outro te interrompendo o tempo todo. Isso ocorre muito no ambiente familiar, né? Onde a gente não tem toda aquela restrição social no ambiente familiar. Você fala A, a pessoa quer te contar o abecedário inteiro antes que você chegue no B. Né? Ou então te antecipam as coisas. Esses são ruídos na nossa comunicação. Aí tem a ansiedade de se manifestar, que eu falei um pouquinho antes. É a pessoa reativa. Tudo que você fala, ela leva para ela mesma, para o seu contexto, sai da empatia com você e já quer te dar uma reação. E aí já começa, né? E aí, ou você entra nessa contenda, não é bem isso, não sei o que e tal, ou você pede, por favor, me ouça, né? Se você está num ambiente familiar, ou você desiste, né? Porque a pessoa com ansiedade de se manifestar não ouve, ela reage. Ela não é um ouvinte, é alguém para reagir àquilo que você fala. Então, é difícil você colocar o seu ponto. Né? E aí nós voltamos à questão dos julgamentos, que já trazem em si um preconceito, um estado emocional cristalizado em experiências e sentimentos. Quando eu já tenho a questão fechada, eu não vou ouvir. Aí, por isso, Allan Kardec dizia para nós espíritas que nós não fizéssemos proselitismo, quer dizer, sair tentando converter o outro. Que nós precisamos acolher, consolar e esclarecer aquele que procura, porque senão nós vamos querer colocar as nossas convicções no outro. Ele dizia, paciência, quando as pessoas chegarem ao seu momento e necessitarem, elas vêm, e então poderão ser auxiliadas, porque as pessoas que precisam e que estão prontas, elas procuram e elas compreendem e aceitam onde está a luz da razão, a luz do maior compreensão das leis da vida. Então, sobre consolar. Consolar é confortar, amenizar a aflição, aliviar a dor de alguém. Consolações. Quais são as consolações que nós encontramos? Sentir-se acolhido sem restrições. Quando
quando eu quero consolar o outro, eu preciso acolhê-lo. Não é em condição, eu te acolho se você estiver agindo assim, assim, ou falando assim, assim, de acordo comigo. É o acolhimento, é deixar que o outro, inclusive, fale, porque a consolação, às vezes, necessita que o outro fale, com aquela compreensão. Por isso, colocamos tudo isso antes, né? Sobre a compreensão. Encontrar compreensão nas reações às aflições da existência. É aquela parte que nós dizíamos, quando alguém que perde um filho e chega perto de outra pessoa que compreende aquela dor, ela pode se expandir no seu sofrimento e, portanto, se curar. Porque nós não nos curamos reprimindo o sofrimento, mas sim trabalhando, compreendendo o que nos está fazendo sofrer, trabalhando esse sofrimento no sentido de atravessar aquela tristeza, aquelas penas, aqueles breves momentos em que nós estamos desanimados, e aí vamos aos poucos nos levantando dessas aflições. Nós, quando encontramos alguém que nos dá espaço para que elaboremos, sejamos ouvidos e tudo mais, nós nos consolamos. É isso que alguém que faz isso por profissão faz. Ouve, deixa que a pessoa elabore tudo aquilo. No caso aqui do Espiritismo, presta os esclarecimentos a respeito das situações e da vida, e quando a pessoa encontra compreensão de que é humano errar, é humano sofrer, é humano fazer coisas que a gente gostaria de não ter feito, e quando a gente encontra o acolhimento, nós podemos transformar. Todo o nosso ano no Projeto Vida foi sobre esse assunto, de como nós podemos nos transformar nas aflições da existência. Então, compreender e aceitar as leis da vida é algo que nos consola. Quando nós encontramos uma doutrina que nos esclarece aquilo que nos causa perplexidade, as diferenças sociais, a questão dos diferentes dons, tudo aquilo que o Espiritismo nos traz é extremamente consolador. E quando nós compreendemos essas leis maiores, nós podemos aceitar e então nos consolamos, né? Quando nós compreendemos a imortalidade, a transitoriedade da vida, que tudo se transforma e tudo muda, nós podemos aceitar que algumas coisas estejam acontecendo que nós queríamos que fossem permanentes, mas não são, como o desencarne de entes queridos, né? Quando nós compreendemos que nós podemos, a qualquer momento, nos levantarmos e transformar a nossa vida, e que nós temos todo um espaço para fazer isso, que nós não precisamos olhar para trás, porque já temos certa idade, e dizer, perdi as oportunidades da vida, porque as oportunidades estão a qualquer momento, aqui no além, aqui na espiritualidade. Nós temos a oportunidade de evoluir, e isso é muito consolador. Quando nós sabemos que nós podemos reencontrar os entes queridos que se foram, quando nós sabemos que nós não viemos aqui, somos joguetes do acaso, que tudo que nos acontece tem uma razão de ser e que as experiências da vida são lições que nós podemos utilizar produtivamente, por mais desagradáveis que elas tenham sido, isso é consolador. Então, consolação nós encontramos nessa compreensão. Sentir-se amparado pelas forças maiores da vida nos consola, porque nos coloca dentro daquilo que nós vamos falar agora mesmo, que é a família universal, que nós não estamos sozinhos, que a qualquer momento nós temos ajuda, que se nós nos conectarmos, nós temos espíritos protetores, anjos da guarda, guias, como queiramos chamar, mas que nós temos toda uma família universal que nos ampara e nos protege
e temos uma divindade que é acolhedora. E sentir-se amado incondicionalmente é uma consolação máxima. E aí Emmanuel, aquele espírito, nos diz o seguinte, em Estude Viva: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E vamos então, citava há pouco, a questão do senso de fraternidade universal que o Espiritismo nos traz e que é extremamente consolador. Quando nós assimilamos esse senso na nossa vida, nós temos a consolação e nós podemos passar para o outro essa consolação nas aflições. Somos todos membros da grande família de Deus, nosso Pai infinitamente bom, justo e misericordioso, à qual pertencemos como seus filhos muito amados. Já comentamos um pouco sobre isso, a questão de nos sentirmos parte dessa família universal. Então, nosso irmão é irmão nosso, aquele que está com outras convicções, seja o evangélico, ou seja o islamismo, ou seja quem quer que for, todos eles fazem parte dessa grande família universal, de um Pai bom e justo. Nós, às vezes, não sabemos nos organizarmos nesse planeta ainda para usufruirmos da fraternidade universal, mas estamos a caminho, estamos aprendendo. Dentro da família universal, crescemos em aprendizagem a caminho da perfeição, cada um em seu ritmo próprio, o que nos coloca em graus diferenciados de evolução individual. Estamos todos a caminho da perfeição, mas temos estágios diferentes de compreensão, estágios diferentes de conhecimento e de elevação espiritual moral. E podemos ir nos aperfeiçoando através das encarnações. Nossa evolução no seio da família universal se faz pelo amor. Por isso, Cristo, nosso irmão, veio nos orientar para que nos amemos uns aos outros, como irmãos que todos somos. Então, essa ideia de que o amor é o móvel da nossa evolução. Sem amor, não podemos ser fraternos, não podemos abrir o coração para a compreensão das leis da vida. Como família unida pelos laços do amor, Deus ampara nossas dificuldades através de seus outros filhos lúcidos, que já evoluíram mais do que nós. Então, somos irmãos que consolam e que acolhem irmãos. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos atraindo outros irmãos mais lúcidos, espíritos ou companheiros de jornada encarnada, que já evoluíram mais do que nós, que nos dão exemplificações, que nos recomendam, que escrevem livros, que fazem elucidações, que mostram para nós com exemplos como é que nós podemos evoluir. Então, Deus nos ajuda através de outros companheiros de jornada. E através do nosso modelo mais perfeito, que é Jesus, e das lições de outros irmãos mais avançados em evolução, nós temos acesso a compreensões que nos tornam mais pacificados e felizes. E é da lei divina que cada beneficiado, por sua vez, auxilie outros irmãos que ainda lutam com dificuldades no caminho evolutivo. É dever de cada um de nós que já atingiu uma compreensão, praticá-la, exemplificá-la e ajudar o nosso irmão em aflição, consolando.
Pelo Espiritismo, somos então convocados a ajudar o próximo através de acolhimento amoroso, de amparo e consolo em suas dores e da oferta de esclarecimento quanto a possíveis caminhos que poderão ajudá-los a trilhar sua rota evolutiva rumo à própria pacificação interior. Esses trechos são de um livro nosso que se encontra já em publicação, vai sair em breve, esperamos. Sobre amar, como nós, no Projeto Vida, falamos só sobre amorosidade, 2 horas, né, na semana passada, e está disponível no YouTube, nós vamos falar brevemente, só lembrando algumas coisas sobre o amor, sobre amar. Amar, de acordo com Irtis Teresina, que é um espírito, em Terapêutica de Emergência do Divaldo Franco, diz assim para nós: amar é a causa e meta. Mergulhados no oceano do amor de Deus, vivemos e respiramos o hálito divino de onde procede a vida. O amor é a causa e também a meta que devemos perseguir. Muitos nos falam, os espíritos, que a nossa maior tarefa, né, na encarnação é aprender a amar. Aprender aquele nível maior de amorosidade que a gente falava na semana passada. E esse conceito de que nós estamos mergulhados no hálito de Deus, que é o hálito do amor maior. Então, o amor é causa e de nós estarmos aqui, porque é o amor que cria, como nós vamos ver, o amor movimenta aquela energia maior que une os astros, que é da agregação, da atração. Essa energia é a energia do amor e é a meta também que nós devemos perseguir. Amar é criar e evoluir. Quando nós nos abrimos para a amorosidade, para o amor, nós criamos, porque o amor ele é agregador e a criação é agregação. Nós temos esse corpo por um ato de amor divino, porque ele se agregou dentro de uma funcionalidade para que os nossos espíritos ousassem, né, para progredir e para evoluir. Então, amar é criar e evoluir, porque cada vez que amamos, nós nos transformamos. E transformação pelo amor é o caminho da evolução. André Luiz diz assim, e é explicável que o amor é uma irradiação da alma. O amor não é um sentimento. O amor, nesse sentido aqui, é uma irradiação. É algo com que nos revestimos através dos pensamentos, das emoções e dos atos amorosos. E aí irradiamos. Irradiamos sem necessidade de palavras, né? Existem sentimentos que são próprios daquele que ama, né? Que tem essa irradiação de amor. Mas o amor em si é uma irradiação, é uma energia criadora. E André Luiz, cuja maneira como que ele se apresenta, é um espírito, né? Ele diz assim: tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. Todo sistema de alimentação. Às vezes, quando nos sentimos carentes e quando estamos nos sentindo deprimido, está faltando a introdução do amor na nossa vida. A introdução de dentro para fora, porque o amor não nos vem de fora para dentro. A gente irradia, então se conecta com as fontes de alimentação, né? Não é alguém que vai nos dar amor. Nós irradiamos essa qualidade e atraímos o outro nos beneficiando com o amor. É diferente do que a gente pensa que é o outro que vai dar amor para a gente, aí a gente vai ser feliz. Esse pensamento corteja infelicidade, porque não acontece.
Enquanto nós não irradiamos o amor, nós não atraímos amor. Né? Um pensador interessante disse uma frase muito conhecida, mas que exprime, que fica sempre um perfume na mão de quem oferece rosas. É a mesma questão do amor. Né? Se eu ofereço amor, eu sou perfumada pelo amor. A alma em si apenas se nutre de amor. O amor é a nutrição da alma. A conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Queremos amor? Introduzamos todas essas práticas na nossa vida e teremos a alimentação, então, do amor. Amar é beleza, é harmonia e união. E o nosso companheiro, Rubens Romanelli, um espírita que escreveu livros maravilhosos, inclusive esse, O Primado do Espírito, que é um livro de reflexões profundas, inclusive sobre a arte de amar, de irradiar amor. Ele fala exatamente isso, que o amor, amar é a beleza, a harmonia, a união, dizendo o seguinte: o amor é a mais potente impulsão do universo, o soberano desígnio da evolução cósmica. Quer dizer que é aquela mesma coisa que o outro espírito falou. É um desígnio divino, o amor. Existir o amor, a propulsão para amar. Todos nós pulsamos querendo amar. Né? Basta que a gente se abra para a compreensão e a prática do amor. E ele diz: a criação nasceu num arroubo divino de amor, porque nele tudo é harmonia e beleza. E a harmonia e a beleza são filhas do amor. Só o amor é capaz de grandes construções, porque só ele une. Não há construção sem união, nem união sem amor. Pensamento muito profundo que a gente poderia dissecar aqui por mais uma hora. Não vamos fazer isso. Vamos seguir em frente e, então, concluir que, ao compreender, consolar e amar o próximo, criamos harmonia e beleza em nossa vida, conforme nos disse Romanelli, e nos habilitamos ao salário da paz. Então, essa oração de Francisco de Assis nos traz todos os ingredientes para pedirmos a Deus esse salário da paz. Inclusive nessa parte em que ele fala sobre o consolo, a compreensão, o consolo e o amor. Né? Porque se nós praticarmos a compreensão, se nós conseguirmos nos relacionar com o próximo, acolhendo, consolando, compreendendo, esclarecendo e cultivarmos o amor, nossa vida vai se encher de harmonia e beleza. E depressão não vai existir. Não, essa ligação da depressão, que é uma doença atual, ela é fruto e ela é baseada naquela ausência de amorosidade, inclusive do depressivo para consigo mesmo, e da falta da introdução na sua vida e da conexão de dentro para fora com a beleza e com o amor. E para que nós, então, concluamos, né, as nossas reflexões, nós vamos percorrer a oração do amanhecer também de Francisco de Assis. Essa alma extraordinária que veio, né, numa época muito difícil da humanidade, veio trazer
a mensagem da paz. Veio trazer e exemplificou tudo aquilo que ele pedia em oração, dentro da sua humildade. É uma das vidas exemplares que nós podemos acompanhar. Nós tivemos um nosso colega, né, aqui, um companheiro aqui, um irmão aqui da casa, né, muito qualificado, que falou e está já publicado. Ele falou sobre a vida de Francisco de Assis há poucos dias atrás. É uma vida extraordinária e nos enche de vontade de compreendermos aqueles sentimentos e de praticarmos os sentimentos quando nós fazemos contato com essa psicosfera desse espírito protetor, que foi uma das reencarnações de um espírito maravilhoso, que foi apóstolo e discípulo do Cristo, e que veio novamente e com uma pleiade na época de mais de 200 espíritos iluminados, vieram para trazer novas vibrações de paz e de amor para o planeta. E além dessa oração da paz que nós estamos, né, da qual falamos hoje e que é o objeto do projeto Boa Nova nesse ano, eu trouxe então uma oração que é muito conhecida e convido a todos a acompanharem comigo para verificarem que é uma oração realmente a ser feita pela manhã. Houve uma época que eu xeroquei essa oração e coloquei numa moldura uma moldura de retrato, para toda manhã, quando eu acordasse, eu utilizasse essa oração, né, e que eu trago, mas nós vamos acompanhá-la por escrito, porque fica aí a sugestão, né, que não precisam botar numa moldura, mas se duplicarem essa oração e toda manhã fizerem, vão conseguir atrair esses desejos, porque é uma oração pedido, né? Então vamos lá. Oração do amanhecer de Francisco de Assis. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, quero pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso, prudente. Ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos que se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me de tua bondade, Senhor, e que no curso deste dia eu te revele a todos. Tenha um ótimo dia, irmãos. Amém.